Alexandre de Moraes dá 24 horas para que Elon Musk indique um representante do X no Brasil e se ele não fizer, a rede social sairá do ar. Danilo Gentili sai em defesa de Guilherme Boulos após revelada a farsa que Pablo Marçal montou contra ele. Boulos diz que hino nacional em linguagem neutra foi absurdo. E Instituto de pesquisa que mostrou Pablo Marçal na liderança tem históricos de erros. Tudo isso e mais um pouco agora. Em formato inédito, o STF notifica a rede social X e o seu proprietário Elon Musk pela própria rede social. Aqui está o mandado de intimação marcando o arroba do Elon Musk. Se ele em 24 horas não determinar, não apresentar o nome de um representante legal do X aqui no Brasil, a rede social sairá do ar. Olha o tamanho da minha preocupação se o X sair do ar. E depois que a imprensa divulgou hoje que o Pablo Marçal usou uma outra pessoa com o mesmo nome do Guilherme Boulos para associá-lo ao uso de substâncias ilícitas, o Danilo Gentili e o Felipe Neto saíram em defesa do Guilherme Boulos. O Gentili postou o seguinte: se isso for real, não tem como não ficar do lado do Boulos. Se o cara me acusa de cheirar pó em rede nacional e é mentira, eu quebro a cara dele. E se o Boulos fizesse isso, eu realmente ia achar que ele está certo. É simplesmente um modus operandi de bandido. E o Felipe Neto falou o seguinte: Pablo Marçal está há semanas mentindo que Guilherme Boulos é usuário de cocaína. Hoje descobriram que ele provavelmente se baseia em um processo de 2021 por posse de drogas de Guilherme Bardail Boulos, que é outra pessoa. É um sujeito mentiroso, burro e criminoso, segundo o Felipe Neto. Quer mais notícia ruim pro Pablo Marçal? A Corte da Justiça Eleitoral de São Paulo manteve a suspensão de todas as redes sociais do Pablo Marçal. E na pesquisa divulgada hoje pela Quest, o Boulos está em primeiro lugar com 22% e o Marçal e o Nunes empatado com 19%. Ah, e detalhe, o instituto que divulgou a pesquisa ontem, dizendo que o Marçal estava disparado na frente, tem históricos de erros. Em 2014 disse que o Aécio ganharia da Dilma no segundo turno e em 2022 disse que o inelegível ganharia do papai Lula. Minha gente, é a galera que sem fake news deixa de existir. Inclusive, a família Bolsonaro descobriu a fórmula do sucesso do Pablo Marçal nas redes sociais. Sabe qual é? Uso sistemático de robôs. E isso, minha gente, vindo dos Bolsonaros, que tem conhecimento de causa, que tem realmente lugar de fala, é 100% garantido que, de fato, ele use robôs. Que dá aquela impressão de que tá todo mundo falando nele, mas que não passa de robôs. Além, é claro, do financiamento ilegal dos influencers que são pagos por ele para divulgar os cortes dele. Em relação ao hino nacional cantado no comício do Boulos em linguagem neutra, o Boulos classificou como um absurdo, disse que ele não era o responsável pela organização do evento e, de fato, um candidato ainda não tem tempo para se preocupar com isso e que a empresa contratada para organizar o evento já foi demitida. E o Pablo Marçal se reuniu no jantar a portas fechadas com a nata da Faria Lima, que assumiu que apoiará ele na eleição da Prefeitura de São Paulo. Porém, eles não vão dar a cara a tapa para não se desentender com o Nunes. Vão apoiar o Pablo Marçal só nos bastidores. Nada de novo e estranho vindo desse povo que são os verdadeiros sanguessugas do Brasil que não produzem riqueza. Vamos agora de rapidinha. Lula indicou Gabriel Galípolo para presidente do Banco Central e já é certeza a aprovação dele passar na sabatina no Senado. O Brasil criou 188 mil postos de trabalho de carteira assinada no mês de julho e o total de empregos de carteira assinada que o Brasil tem acumulado em 2024 já é superior ao que teve no ano passado. Faz o L. O empresário que xingou o Cristiano Zanin, que na época era advogado do Lula, foi condenado a 10 meses em regime semiaberto, que ele tem que voltar toda noite para casa e não pode sair de casa no final de semana, além de pagar uma indenização de 10 mil reais. E o Guga Chakra, que criticou a hipocrisia do Zelensky ao afirmar que o Lula era amigo de ditadores. A hipocrisia do Zelensky, né, que condena, talvez corretamente, a proximidade do presidente Lula com algumas ditaduras, não é próximo da Coreia do Norte, a China é a principal parceiro comercial de mais da metade do mundo. Mas o Zelensky, que foi até a Arábia Saudita se reunir com o ditador Mohammed bin Salman, tirou foto abraçado e pediu apoio dele, também pediu
despediu do Mohammed bin Zayed, ditador dos Emirados Árabes, e pior, apoiou a ditadura do Azerbaijão para cometer uma limpeza étnica dos armênios de Artsakh, quando o Azerbaijão expulsou 120 mil armênios de Artsakh com o apoio do Zelensky. Então, quem que é Zelensky para falar de relação com ditadura, esse aliado da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e do Azerbaijão? E insisto, China é principal parceiro comercial de quase o mundo inteiro, então o Brasil não é diferente nesse sentido. Enfim, quem é Zelensky na fila do pão? Só sei que deve ser muito frustrante para todos os jornalistas do Grupo Globo ver um apresentador de auditório e entrevistar um presidente de um país que está em guerra. É o cúmulo do absurdo. E o Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Felipe Martins estava preso de maneira preventiva por sua participação na tentativa de golpe. Ele foi um dos responsáveis por redigir a minuta golpista e foi solto alguns dias atrás. E agora a Folha de São Paulo, o novo folhetim da extrema-direita brasileira, queria simplesmente entrevistar. E obviamente, como a investigação ainda está em curso e a liberdade dele foi concedida mediante medidas cautelares, entre elas não se comunicar ou não ter acesso à rede social ou da entrevista, o Alexandre de Moraes não permitiu. E agora os bolsonaristas estão acusando o Alexandre de Moraes de censura. Não sei se você se recorda, mas o Felipe Martins foi esse pego em flagrante numa das sessões do Senado, no qual ele fez esse gesto, que significa um gesto que mostra que ele e a raça dele é superior a outra raça apenas por conta da sua. Só que agora nós vamos ressignificar esse gesto. Esse gesto, Felipe Martins, não significa que você seja melhor que os outros, não. Significa apenas que, graças ao Bolsonaro, você tomou neste lugar. Finalmente, a farsa do Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos foi revelada. Pessoal, acabou de sair a reportagem que desmonta a farsa do Pablo Marçal. Todo mundo viu as acusações mentirosas que ele fez contra mim nos últimos dias, querendo associar a uso de droga. Pois é, agora a notícia que saiu na Folha de São Paulo, nesse momento, mostra qual foi a malandragem que ele usou para construir essa fake news vergonhosa. Pessoal, eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos, que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara chegou a ser preso por porte de droga. O que o Marçal queria fazer? Associar duas pessoas diferentes e fazer essa malandragem, lógico. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último, há 2 dias da eleição. Então ele jogaria a mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Agora, essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística. É assim que é. O Pablo Marçal ganhou a vida fazendo estelionato. Estelionato contra aposentados, foi condenado, foi preso por isso. Agora, queria fazer esse estelionato para enganar os eleitores da cidade de São Paulo. Não deu certo, Marçal. Sua mentira caiu por terra. Tá aí, esse é o outro Guilherme Boulos, que o Pablo estava usando os dados dele, de um ato que ele teve no passado, ainda quando era jovem, universitário, e ficou mentindo, dizendo que era o Guilherme Boulos da esquerda. Compartilhe esse vídeo, meu amigo e minha amiga. Vamos fazer a verdade viralizar tal qual a fake news viraliza, por favor. O melhor do Ceará é o cearense. Olha só o que esse candidato respondeu ao candidato do Bolsonaro à prefeitura de Fortaleza, mais conhecido como Raspa Caneco. Da internet, só fala, é todo gravado, eu vou falar igual a ele. Olha, eu vou fazer isso, eu sou equilibrado, mas por trás é outra pessoa. E ele me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. E para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, não. E aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sai leite. E por falar em Bolsonaro, vocês viram a candidata a prefeita evangélica que foi questionada se ela iria construir uma estátua em homenagem a uma santa? Olha a resposta A senhora, enquanto prefeita evangélica, vai construir a estátua de Santa Luzia para gerar emprego e renda para o turismo do município. Na verdade, eu não vou construir porque eu não sou predeiro, nem faço arquitetura. Jamais eu construiria. Mas em respeito à igreja Enquanto católica... gestora que eu me refiro. Sim, desculpa. Então a Se igreja apoia católica... A pessoa não tem coragem de dar a resposta verdadeira,
fica com o Miguel arranjando piadinha. Esse é o projeto político dos bolsonaristas. Se você é um eleitor dele, se liga, deixa de vacilar, otário.